irmãos, chegamos no volume 2, semana 2, a carta e o ministro da nova aliança. E hoje, quarta-feira, cartas de Cristo, escritas, conhecidas e lidas pelos homens. Amém. E o versículo de quarta-feira, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Graças a Deus somos as cartas vivas, as cartas escritas. Irmãos, mas uma carta somente uma carta que apenas foi escrita e está escondida, não vai surtir efeito algum, não vai ser revelada. Por isso nós precisamos ser cartas escritas e reveladas. Não podemos ser cartas escritas e escondidas. O contexto desse versículo, nós vemos o apóstolo Paulo sendo questionado pelos coríntios, pelos irmãos de Coríntios. Os irmãos de Corinto estavam sendo influenciados pelos judaizantes naquela época, de Jerusalém, que estavam em Jerusalém, e questionando o apostolado de Paulo, a autoridade de Paulo. Eles questionavam o próprio apóstolo Paulo que os gerou. E Paulo, nesses versículos, fala: vós sois a carta conhecida e lida. É muito interessante essa afirmação. Parece uma metáfora. Vós sois cartas. Mas por que nós somos cartas? Porque a palavra de Deus está escrita no nosso coração. A palavra de Deus já estava escrita no coração dos coríntios. Mas é o próprio Espírito que a escreveu no nosso coração. E nós, nos nossos atos, como ministros da nova aliança, precisamos estar escrevendo essas cartas, cuidando dos irmãos, apacentando os irmãos, lembrando dos irmãos. O outro ponto é ser lida pelos homens. Nós precisamos apresentar o Evangelho. Temos essa responsabilidade de apresentar as verdades para que os homens possam ler, tanto na nossa pessoa, no nosso viver, quanto ouvir e entender o Evangelho que pregamos para eles. Por isso precisamos sair e pregar o Evangelho. Hoje, por causa da pandemia, nós estamos tendo muita facilidade de sair para pregar o Evangelho. Mas o Senhor tem nos dado graça e tem inovado meios. Senhor Jesus, graças a Deus pela editora Árvore da Vida, temos acesso agora ao audiobook, onde podemos ouvir o alimento diário. Também temos a coportagem digital. Os coportores não estão podendo sair de porta em porta, conversar com as pessoas na rua, mas temos a coportagem digital. O importante, irmãos, tendo unidade, como um só homem, cumprindo a missão de pregar o Evangelho, apresentar essa carta, esse Evangelho, as boas novas para as pessoas. Que cada um de nós seja essa carta de Cristo, escrita, lida e conhecida pelos homens. Aleluia.